A chuva de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. É as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Uou! Posso sentir nos altos céus acontecendo, está chegando, nuvens pesadas, águas dos céus, gotas molhando o nosso ser, vai chover. Chuva de bênçãos, lavando o meu ser. Chuva de cura, sarando a nação. Águas do trono, unção do céu, vindo do alto, vindo do Pai, vai chover. Que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva. Chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva. Chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva. Chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva. Chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, 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 pode chover. Levanto um aleluia.
presença do inimigo, levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, 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 na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto.
noite, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. E aí, estamos animados para mais uma terça-feira de palavra, e eu quero desafiar você a ter um coração aberto nessa noite e a partir dessa noite, pois nós estaremos iniciando hoje aqui uma nova série que eu vou intitular Crescimento das Células. Esse assunto é um assunto muito propício para esse momento, porque estamos encerrando, né, mais um ano, praticamente estamos aí já quase em outubro, chegando no final do ano, e estamos fazendo algumas projeções para o próximo ano e queremos fazer um planejamento estratégico, estamos fazendo, construindo ele, um planejamento estratégico para daqui a 10 anos, início, né, janeiro de 2021 até dezembro de 2030. E nós queremos, queridos, uma vez que esse ano foi um ano de pandemia, um ano que crescemos, graças a Deus, crescemos sim, mas tivemos muitas lutas, muitas dificuldades e, portanto, o nosso crescimento ele foi um pouco mais limitado, e eu quero desafiar você e preparar você também para que no próximo ano nós possamos irmos à forra do que foi esse ano, né? Precisamos para isso dobrar a nossa colheita e termos um tempo de superação na nossa família, ok? Então, essa noite eu quero começar com você sobre o tema fundamentação de uma igreja em células. Claro que muita coisa do que eu vou falar aqui, você já possivelmente me ouviu, se você é um líder com mais alguns anos de experiência aqui na família, mas eu gostaria que você ouvisse como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez as ideias, as colocações, os pensamentos, pois desejamos sim que nós sejamos uma equipe muito forte e que possamos entrar o ano já desafiando a um crescimento assim exponencial, coisa que nós nunca vimos no nosso meio. Eu creio nisso. E aí, posso contar com você? Então vamos lá. Atos capítulo 2, Atos 2, 42 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, esse é um texto que quero usar como referência, pois é um texto que mostra como que a igreja primitiva vivia e como eles cresceram assustadoramente nos primeiros momentos da igreja cristã aqui na terra, né? E queridos, quando falamos de projeção para 10 anos, eu tenho que projetar tudo. Então, por exemplo, hoje a nossa população mundial, né, conforme dados projetados do IBGE, dados estatísticos, hoje nós temos 212 milhões de habitantes aqui no Brasil. No mundo, 7 bilhões e 800. Isso hoje. Então, o dado do Espírito Santo é 4 milhões e 72 mil habitantes. E aqui na Serra, na nossa cidade, 518 mil habitantes. O que será daqui a 10 anos? Hoje o crescimento, embora em queda, a densidade de crescimento mundial é 1,2% ao ano. Muito pouco, e está declinando cada vez mais. Mas eu quero dizer para você que a esperança
da raça humana, em termos espirituais, estão nas igrejas que estão sonhando com um crescimento numérico, que querem conquistar o mundo para Cristo. E aí, certamente, as igrejas que mais crescem no mundo hoje, dados estatísticos, se refere às igrejas envolvidas em rede celular. Envolvidas em rede celular. Então, nós estamos no crescimento da rede celular. Enquanto que as igrejas mais tradicionais, como que pescam com vara, um a um, né? As igrejas que têm a rede celular, elas pescam em rede, ou seja, muito mais numericamente. E a nossa experiência também fala a mesma coisa, né? Antes de reiniciarmos o trabalho de células em 2013, nós batizávamos cerca de 30 pessoas ao ano. 30 pessoas ao ano. Ou seja, o nosso crescimento era de 10%, uma vez que tínhamos 300 membros apenas. Então, apenas 10%, mesmo assim, estávamos acima da densidade de crescimento populacional, né? E a igreja, ela tem que pensar, no mínimo, daí para cima. E eu louvo a Deus que nos anos anteriores, agora de 2013 para cá, o nosso crescimento já é mais ou menos de 4 a 5 vezes mais o que nós colhíamos em anos anteriores. Então isso mostra que a nossa experiência entra para esse dado estatístico de igrejas de rede celular. O crescimento, queridos, precisa ser exponencial, mas para isso, para nós termos resultados assim, nós precisamos, cada membro da igreja, trabalhar como uma equipe. Trabalhar como uma equipe, todos funcionando, todos desempenhando a sua função dentro do corpo de Cristo da melhor maneira que você puder. Porque quando nós trabalhamos com várias pessoas em equipe, queridos, isso gera uma sinergia a ponto de termos resultados assim, como eu estou chamando de exponencial. Então, é como uma equipe. E eu quero citar um exemplo, já que falamos em equipe. Quando a gente fala em equipe, a gente lembra de esporte, e no Brasil, o esporte que a maioria dos brasileiros conhece é o futebol. E eu quero usar um exemplo que eu tenho certeza que a maioria de vocês vão gostar, né? O exemplo que eu quero citar de equipe aqui, queridos, foi o que foi o Flamengo ano passado. Uma equipe, quer dizer, eu poderia citar o Liverpool, que foi o mais perfeito a ponto de ser campeão de clubes mundial, né? Mas o Flamengo foi lá, e é do Brasil, né? Então vamos citar o exemplo nosso aqui. Gente, era maravilhoso de ver o Flamengo jogando. Isso o ano passado. Esse ano está mais difícil. Mas o ano passado fazia gosto de ver, porque todos sabiam que tinham que fazer. Então aquilo funcionava como uma engrenagem perfeita. E é assim que nós precisamos. Quer dizer, não ser flamenguista a igreja toda, não é isso que eu estou dizendo, mas é pensar como a equipe do Flamengo do ano passado, todos com o mesmo coração, com o mesmo objetivo, todos querendo ganhar vidas para Jesus, sabe? Do primeiro até o último, do mais velho até o mais novo membro da nossa igreja. Todos devem sonhar com a mesma coisa, desde o líder até o mais novo membro da célula. Aqui podemos, queridos, separar os líderes. Nessa palavra você vai ver os líderes que têm sucesso daqueles líderes que não tanto assim, né? Com relação a crescimento, com relação à evangelização, com relação a trazer novas vidas para dentro da célula, convidados, e isso gerando multiplicação. O líder, querido, o líder serve de modelo. Ele deve ser o orientador, ele deve ser o motivador, ele deve ser o encorajador, mas não só isso. Ele precisa ir lá aonde o peixe está para pescá-lo. Ele precisa ser o exemplo nas ações mais simples, para que todos possam vê-lo como modelo, como exemplo, e aí imitá-lo. Os seus discípulos, que são aqueles G3, os 3 principais da sua célula,
que estão sendo treinados para ser líder de célula da multiplicação, deve ser o motor principal. São eles que devem discipular os novos, é ele que devem fazer de tudo para trazer novos para dentro da célula. São eles que devem ajudar o líder, mas eles são a força maior para gerar a multiplicação de uma célula. Os demais membros da célula devem ajudar, não deve fazer força contrária, não deve ser um peso para a célula, mas não, deve ser ativos. Ao invés da igreja, da célula, usar o tempo maior para cuidar desses membros, não, eles vão ajudar o líder mais os três a fazerem o trabalho. Se não sabem discipular, vão estar orando. Se não sabem evangelizar, vão estar convidando. Ou se não sabem, ou se não querem, mas podem estar convidando, procurando aprender como discipular. Né? Isso é o serviço dos demais membros da célula. E o novo convertido? O novo convertido já pode fazer muita coisa, querido. Porque o novo convertido é vida. É vida. O que é um bebê dentro de uma casa? Alegria. Tudo gira em torno dele. É ele nascer, tudo gira em torno dele. Ninguém mais nem compra mais presente para si, compra para o bebê. Tudo se volta para ele. Então, que a sua célula faça o mesmo. Quando chegar um novo na sua célula, que todos abracem, que todos amem, que todos cuidem, que todos os olhos estejam voltados para eles. Sabe por quê? Eles são o segredo do crescimento da sua célula, querido. Porque, de repente, os familiares dos membros da célula, todos já foram convidados. Os vizinhos, todos já foram convidados. Mas um novo que chega, são vizinhos que ainda não foram convidados. São parentes que ainda não foram convidados. Então, quanto mais novo, mais oportunidade se tem de fazer a sua célula crescer, de ter gente nova na sua célula. Então, os novos convertidos são muito importantes nesse processo, pois eles têm vários amigos e parentes que ainda não foram convidados para uma festa, por exemplo, do amigo, para as reuniões das células. Então, meu querido, esse é o caminho, todos funcionando, todos de forma harmônica, mas perfeita. Uma célula precisa sempre ter novos nas suas reuniões. Mas o que é uma igreja em células? É uma igreja que colocou os grupos pequenos, ou as células de evangelismo, no centro do seu ministério. É aonde tudo acontece. É lá na célula que deve acontecer a consolidação do novo na igreja. É lá na célula que deve acontecer o cuidado desse novo. É lá que deve acontecer a transição desse novo. É lá que o novo deve aprender como ele não pode faltar ou não deve faltar às reuniões, o culto de celebração. Como que ele deve participar do discipulado. Os 3 corações. É na célula que o novo aprende essas coisas. É lá que ele vai aprender a aplicar na sua vida a palavra de Deus. Então, a rede celular, queridos, é o coração da igreja local. A rede celular é o coração da nossa família. O coração é o pulsar, é o que dá vida na igreja. E não apenas mais um programa, não, rede celular não é apenas mais um programa, mas é a vida da igreja. Tem uma irmã que, e o nome dela está aí, Elizabeth, ela disse assim: há uma grande diferença entre uma igreja com células e uma igreja em células. Nós não fazemos nada fora da célula. Tudo aquilo que a igreja precisa fazer, treinamento, preparo, discipulado, evangelismo, cuidado, oração,
adoração é feito por meio da célula. O nosso culto dominical, a celebração, é uma celebração coletiva. O que ela está dizendo aqui, a igreja ela funciona em células durante toda a semana. E no domingo, o que as células fazem? As células vão todas para um local aonde elas vão celebrar o que Deus fez e está fazendo durante aquela semana nas suas células. Aí é o tempo que nós chamamos de celebração das células, das nossas células. Então as células são grupos pequenos, abertos, focalizados no evangelismo, que estão embutidos na vida da igreja. Quando eu falo grupos pequenos abertos, é muito comum às vezes nós encontrarmos em algumas igrejas um grupo chamado panelinha. Numa igreja em célula isso não deve existir. Claro, se a sua célula tem sido uma panelinha com tampa, então eu quero te dizer, me desculpe, mas a sua célula não é célula. É um grupo pequeno, mas não é célula, porque célula é um grupo pequeno aberto. Quando eu falo de grupo pequeno aberto, eu estou falando de uma panela sem tampa, aonde quem quiser entrar, pode entrar. Se alguém quiser sair para ir para uma outra célula, também é livre para fazê-lo. Nós somos livres. Cristo, Deus nos fez livres. Né? Então, nada forçado dá certo, nós sabemos disso. Então, grupos pequenos abertos é que são células. Fora isso, é apenas um grupo pequeno. Já começamos a mostrar aí a diferença de um líder para outro líder. Vai vendo aí. As células se reúnem semanalmente. Para quê? Qual é a intenção? Qual é o propósito delas se reunirem semanalmente? Né? Para que os seus participantes se edifiquem mutuamente. Cada um vai ajudar a edificar o outro, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. E quando a gente olha para um corpo, a gente vê que está tudo unido, tudo juntinhos. Mas olha, os dedos da mão direita são diferentes dos dedos da mão esquerda. E eles trabalham numa simetria perfeita. E para isso, eles precisam aceitar a sua posição. Eu sou um membro do dedão polegar da mão direita. O outro tem que aceitar que ele faz parte do dedão da mão esquerda. É assim que acontece em um corpo. As células do corpo, elas não discutem sua função. Elas obedecem o comando da cabeça. Então, querido, a cabeça nesse corpo da igreja é Cristo. A igreja é o corpo que recebe ordens de Jesus, que é o cabeça. E quando ele diz, um membro do corpo não pode e nem deve questionar. Nós devemos obedecer. E a obediência, ela precisa ser imediata, ela tem que ser completa e tem que ser alegre. Porque se não for assim, não é obediência. Quando alguém obedece apenas pela metade, isso não é obediência, isso é desobediência disfarçada. Quando ela não é imediata, já viram aqueles filhos que falam assim, já vou, mamãe, e já vou, e às vezes passa horas e horas, só vai quando quer. Isso não é obediência. Mesmo que faça o que a mãe pediu, não foi obediência, porque não foi imediata. A gente precisa aprender a obedecer o Senhor assim. Aliás, até como uma forma da gente mostrar para nós mesmos que nós amamos o Senhor acima de qualquer outra coisa. Essa é a prova que nós podemos dar a Deus de quanto o amamos. O próprio Jesus diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. De forma imediata,
completa e alegre. Então, é na célula que nós vamos estar edificando uns aos outros. É lá na célula que nós vamos estar anunciando o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. E como aqueles que não conhecem poderão ouvir? Quando nós trazemos eles para estar junto conosco na célula. Ou no dia a dia, onde estivermos. O objetivo final de cada célula, querido, é a multiplicação. Essa é a grande meta de cada um de nós. Porque quando a célula se multiplica, significa que esse corpo, aonde essa célula está inserida, está crescendo. E o normal de um corpo saudável é o crescimento. E se uma igreja quer ser uma igreja saudável, ela precisa crescer. Crescer. E quando fala de crescimento, estamos falando também do crescimento numérico. Claro que eu não estou falando só do crescimento numérico, eu estou falando do qualitativo, né, do orgânico, mas é claro que eu só vou crescer se eu tiver saúde. Então uma igreja ela é saudável espiritualmente quando ela demonstra no seu exterior o crescimento numérico. Claro, sem perder a sua qualidade. Então o objetivo final de cada célula é a multiplicação. E à medida que o grupo cresce por meio do evangelismo e das conversões que se seguem. Então, dessa maneira, os novos membros são acrescentados à igreja e ao reino de Deus. Uma vez que igreja é o coração do reino de Deus. Então, os membros das células, queridos, também são encorajados a participar do culto de celebração da igreja inteira, aquela que nós já falamos que é a festa de todas as células, quando as células se encontram para adoração. Volto a dizer, nem todos os grupos pequenos são células. E já falamos anteriormente que ser um grupo fechado não é uma célula. É um grupo pequeno, mas não é uma célula. E ser um grupo fechado é uma mentalidade impensável numa célula. A célula do nosso organismo, ela existe para multiplicar. Ela existe para crescer. Então, é impensável imaginarmos uma célula de tampa fechada aonde não permite o crescimento. Onde não permite o crescimento. Alguém disse assim, o Carl George, ele disse, grupos fechados são restritos e sem saída e não cumprem a grande comissão. Você pode estar fazendo um trabalho excelente, querido. Você está pastoreando essa célula. Mas se ela não está crescendo, é uma igreja que não está obedecendo a grande comissão que é de ir e fazer discípulo de todas as nações. Esse mesmo escritor, ele diz o seguinte, mostre-me um grupo de apoio que não esteja regularmente aberto à vida novas, e eu lhe garanto que esse grupo está agonizando. Se as células são unidades de resgate, então ninguém pode inflar os botes salva-vidas e pendurar neles um aviso: você não pode entrar aqui. A noção de membros de grupos, isolando-se para cumprir o discipulado, é um flagelo que destruirá qualquer tipo ou qualquer disposição missionária da igreja. Querido, tire a tampa da sua célula. Deixe a sua célula aberta. Motive os membros da sua célula. Seja você, líder, o primeiro a praticar as orientações que a sua liderança te dá. Sabe, quando você for desafiado no momento certo da festa do amigo, como foi há uma semana atrás, não seja você o primeiro a dizer: aqui na célula é tão difícil. Você imagine que existem pessoas que pensam que é difícil
convidar alguém para estar na sua célula, sendo que ele mora em um prédio. Ou seja, estão praticamente plantados no mesmo lugar dezenas de famílias. Eu não estou falando dezenas de pessoas, não. Dezenas de famílias, dependendo do prédio. Se for com muitos andares, existem centenas de pessoas, um em cima do outro. Ah, mas é difícil. Meu Deus. Difícil, irmão. É se você morasse no interior, aonde tem uma casa aqui, e depois de alguns quilômetros, tem outra casa. Aí sim, você poderia dizer, mas nem isso, porque em algum momento as pessoas se encontram. E aí, as oportunidades para demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Queridos, a rede celular deve ser a espinha dorsal da nossa igreja. E quando eu falo em espinha dorsal, não é só porque é essa coluna de ossos que sustenta todo o corpo. Isso também, mas não é apenas o sustento estrutural de toda a igreja, de todo o corpo, mas sim a sensibilidade de cada membro. O dedinho do pé, que talvez seja o ponto que está mais distante da cabeça. Queridos, quando ele se machuca, quando ele dá uma topada, a cabeça sente, porque passa pela essa espinha dorsal, sensores, e que ao tocar num tropeção, imediatamente a cabeça sente. Espinha dorsal, onde tudo passa por ela. Cada membro, queridos, é encorajado a participar de uma célula na nossa família. Eu gostaria muito que todos os membros pudessem entender a estratégia de Deus nesses últimos dias, no trabalho de rede celular. E aí pudesse vencer qualquer tipo de argumentação que você tenha, de resistência a essa estratégia de avanço. Tem muita gente que se sente cheio de razão para argumentar que não vai participar da célula. Queridos, a igreja primitiva existia assim. Claro que você não vai encontrar lá o nome célula, mas quando você lê Atos 2:42, você vê a igreja funcionando nas casas e no templo. E nas casas é a igreja do dia a dia, é onde eles almoçavam juntos. Eles eram verdadeiramente uma família. E a rede celular, ela propicia isso. É lá que nós conseguimos, como igreja, fazer o trabalho pastoral, queridos. A gente não tem um outro meio de apacentar com maior eficácia. Pois, quando um membro sofre, todos devem sofrer com ele. E nós, pastores, tomamos conhecimento imediato. E quando o pastor presidente não pode ir, e a maioria dos casos é assim, mas os pastores de área, os supervisores, quando lá estiver, estará representando toda a equipe pastoral, toda a liderança da igreja, toda a família. Então cada membro é encorajado a participar de uma célula. E lá que ele recebe a consolidação da sua fé, o cuidado, a edificação, o treinamento e o envio. Tem gente que quer ser enviado, tem gente que quer ter vontade de fazer alguma coisa no reino de Deus. O meio de ser enviado é por meio da célula. Você precisa participar da célula. Ah, pastor, mas essa é a condição, então eu não vou. Então não vai, irmão. Porque, sabe, não há espaço para um coração desobediente. Um coração desobediente é um coração endurecido, que não consegue enxergar. Não há uma sensibilidade mais espiritual. A sensibilidade está no que se vê. Aí como ninguém mais vê como você se vê, aí você fica sensível.
e aí critica, e aí murmura, e aí fala. Não, não é essa sensibilidade que eu estou falando. Eu estou falando da sensibilidade no espírito. E a sensibilidade do espírito não fala mal de ninguém. A sensibilidade do espírito é a união da igreja, da família de Deus. E a rede celular propicia isso. As nossas células, elas precisam ser células apostólicas. Quando eu falo de células apostólicas, eu estou falando de célula que enviam pessoas. A palavra apostólico tem a ideia do enviar. É ter em si esse ciclo como princípio. Que ciclo? O ganhar, o consolidar, o edificar, o treinar e o enviar. É a célula que ganha, é a célula que consolida o novo na fé, é a célula que edifica esse novo, é a célula que treina esse novo, e é a célula que vai enviar esse novo a realizar um lar de paz, a ganhar vidas, a trazer os amigos, a ser um novo líder da célula que vai estar sendo multiplicada. Isso é a vida da célula na igreja, uma célula apostólica. Por que célula, pastor? Na biologia, a biologia ela nos ensina que a célula é a menor unidade estrutural de um organismo capaz de funcionamento independente. É a menor unidade estrutural de um organismo capaz de funcionamento independente. Queridos, a célula é a unidade menor, básica da igreja. E é lá onde tudo que acontece na igreja, lá também acontece, pode acontecer e acontece. Eu já vi casamento sendo feito na célula. Noivado é feito na célula. Nós já ministramos ceia na célula. Quem é que batiza os novos? Os discipuladores, que por sua vez se encontram nas células. Você está vendo? A célula ela precisa ter o DNA da família. Tudo que a família tem precisa ter numa porção menor dentro da célula. A célula é uma pequena igreja e ela precisa ser uma igreja na sua total tarefas. E o líder de célula? O líder de célula é o pastor da menor porção de membros da célula, da igreja. É o pastor que eu diria que está iniciando no seu ministério pastoral. O próximo passo é ser um supervisor de setor quando ele tiver 3 células. Possivelmente aí por volta de quase 30 membros. Aí ele já vai ser um líder importante, é um supervisor de setor. É alguém que precisa ser maduro, não só no conhecimento da palavra, como na vida prática cristã. Mas ele tem que saber ganhar vidas para Cristo e cuidar, para poder chegar lá. Aí depois ele pode ser um supervisor de área e ser reconhecido um pastor de área, pastor de rede. Mas é lá nos humildes começos, é lá que se começa, numa célula. Uma gota de sangue, queridos, possui cerca de 300 milhões de glóbulos vermelhos. E certamente lá já está o DNA daquele corpo. Assim como as células individuais se juntam para formar um corpo de um ser humano, as células em uma igreja formam o corpo de Cristo. Posteriormente, cada célula biológica cresce e reproduz suas partes, até que se divide em 2 células. E aí, lá na biologia, eles falam a divisão mesmo das células. Divide para 2. Na verdade, nós aqui chamamos de multiplicação. Por quê? Nós não falamos divisão. Por quê? Porque multiplica-se a liderança. Né? Era um líder, agora passa a ser 2 líderes. Eram 3 discípulos de linha primeira
numa célula, agora são 6. Eram no máximo 10 a 12 membros numa célula. Agora há a possibilidade das duas juntas terem 20, 24 membros. Então multiplica a oportunidade, multiplica as possibilidades. Era uma casa só onde uma célula funcionava, agora são 2 casas. Podem estar em regiões diferentes para alcançar pessoas diferentes. Por isso a palavra multiplicação, multiplica-se. Agora o pacote genético inteiro, recebido em parte do pai ou da mãe, é reproduzido em cada célula filha. Então cada nova célula que surge no corpo humano carrega o mesmo DNA de todas. A sua célula é parecida com isso que nós estamos falando? Esteja anotando as próximas orientações dos próximos Tadéis. Vai anotando cada palavra que nós dermos para verificar se a sua célula tem todos esses pontos. Se sua célula faltar um desses pontos, ela está fora do processo. Por quê? Porque ela não tem todo o DNA do corpo. E é preciso ter. E todas devem funcionar da mesma forma, com a mesma eficácia. Mas para isso é preciso estar fazendo cada passo dado pela liderança. Então, os líderes precisam ouvir bem os seus supervisores e os seus pastores, né? Pastor de rede, pastor principal da igreja. Todos precisamos enxergar a mesma estratégia e praticar da mesma forma. Agora, se o líder não recebe a orientação do jeito que a liderança maior envia, a falha está no meio, entre os supervisores e o pastor de área. Agora, se o líder não acata, não pratica, a falha está na liderança. A falha não está nunca, ou dificilmente, na célula só. A célula toda como inteiro, não posso crer. Porque se uma célula toda estiver pensando igual o líder, mesmo sabendo que o líder está informando errado, aí sim, e só assim, toda a célula poderá estar errada. E aí, queridos, vamos ceder os nossos caprichos, os nossos desejos pessoais, interesses pessoais, e vamos nos unir em torno de um só corpo, de um só projeto. Eu vou desafiar você nesse novo planejamento, aonde nós queremos chegar. Nós precisamos não só sonhar, mas precisamos nos unir e partirmos juntos para esse mesmo projeto. Queridos, e isso nós só vamos conseguir atingir a nossa meta maior se cada célula se tornar uma célula sadia. Meu querido líder, eu conto com você para juntos nós fazermos da sua célula uma célula sadia. Quero desafiar você a prosseguir e prosseguir com ainda muito mais vontade para poder nós darmos uma resposta para esse mundo que se encontra carente e distante de Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Estamos vivendo tempos apocalípticos. E Deus conta com a sua igreja. E como pastor da família Betel, eu quero dizer, Senhor, conte conosco. Conte com a nossa igreja. Esses 518 mil habitantes dessa cidade precisam ouvir falar de Jesus. E eu não estou preocupado com as outras igrejas. A minha preocupação é que um dia eu vou prestar contas diante do Senhor a respeito dessa igreja local. Eu vou ter que prestar contas a respeito da sua vida, querido líder. E eu quero desempenhar a minha função. Eu quero desempenhar da melhor maneira que eu puder. E eu vou fazer
todo o esforço para que a sua célula se torne cada dia uma célula mais saudável e que nós venhamos a crescer a ponto de glorificar o nome do Senhor acima de qualquer outra coisa. Vamos orar? Quero orar pela sua vida, querido, pela sua célula, e quero pedir a Deus para que Deus realmente plante essa palavra no seu coração, e que essa série Crescimento de Células possa ser uma série muito abençoadora no seu coração. Ela vai ser uma série um pouco mais longa, nós vamos dividir em capítulos, e hoje começamos o primeiro capítulo, que é a fundamentação de uma igreja em célula. Registra tudo isso no caderno e vamos praticar, vamos estar unidos em torno de um propósito que é glorificar a Deus e edificar a muitos. Vou orar por você. Obrigado, Senhor, por esta palavra, ó Deus, que certamente ardeu o meu coração na tarde de hoje quando preparávamos, e eu sei que essa palavra, ó Deus, tem alcançado o coração dos queridos líderes de célula que estão ouvindo atentamente. Peço ao Espírito Santo para que aplique essa palavra em cada mente, em cada coração, e dá-lhes, ó Deus, um sentimento só, de sermos um em Ti. Pai, que nós fazemos parte do mesmo corpo e que nós precisamos estar unidos em torno do mesmo propósito, do mesmo querer, do mesmo efetuar, no mesmo agir, que tenhamos uma só vontade, um só desejo e um só querer, no nome precioso de Jesus. Pai, eu abençoo cada líder, cada célula, cada discípulo de cada líder que estão ouvindo essa palavra agora. E eu ministro, ó Deus, saúde espiritual, emocional, física, orgânica, na vida de cada um seguidor do Senhor que está ouvindo essa palavra nessa hora. Pai, que todos nós tenhamos nessa noite uma noite de sono reparador, e que essa semana seja uma semana onde as células sejam grandemente abençoadas pelo Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Deus te abençoe e vos guarde. Olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, valeu, tchau. Olá! Gente, que saudade que eu tava disso aqui. Saudade dessas câmeras, saudade da direção, da edição, saudade de você. Eu também tava morrendo de saudade, gente. Saudade de estar com a nossa equipe. Apesar da gente não poder se abraçar ainda, mas já dá pra matar um pouquinho da saudade. Saudade de você aí de casa, que tá aí nos assistindo. E seja muito bem-vindo ao nosso Betel News. Eu sou Tatiana Trindade. E eu sou Joana Fafá, pra você que ainda não nos conhece. Agora, nós somos uma igreja 100% online. Diariamente, recebemos palavras abençoadas dos nossos pastores e ministros no nosso devocional do meio-dia. Nas terças-feiras, às 19h30, temos o Tadel. E toda quinta, entendendo a Bíblia com o nosso pastor sênior Honório, às 20 horas, estudando o livro de Atos. Aos domingos, para as crianças, temos o Momento Kids, às 16 horas. E às 18h30, junte toda a sua família para celebrarmos ao Senhor. Todas essas programações acontecem no nosso canal do YouTube, Betel Serra. Se você ainda não é inscrito, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. E por favor, deixe sempre o seu joinha, porque isso gera engajamento para o nosso canal. E não para por aí, Fafá. De quarta a sábado, temos esse momento acontecendo. Oi, Tati! Tá me ouvindo? Tudo bem? Ei, Fafá, eu tô te ouvindo, tudo bem? E aí, como que foi a sua semana? Minha semana foi maravilhosa e eu orei por você. Eu também orei por você e sua família. Isso, gente, é célula e agora online. Se você ainda não participa de uma célula, escreve aí no chat, estou sem célula, que alguém vai te procurar. Tchau, Tati! Tchau! E assim, encerramos mais um Betel News. Eu não queria que acabasse, mas até a próxima. Tchau.